É, de clássico, o primeiro clássico do ano no Rio de Janeiro. No estadual deu Flamengo para cima do Vasco no Maracanã, os dois com times alternativos. 1-0, tá aí na tela para você. Gol do Lucas Silva, o único gol do jogo, olha só. Primeiro tempo, ele estava esperto ali para completar o cruzamento, fazer 1-0 e botando o Flamengo na frente e dando números finais ao jogo. Foi isso, 1-0, o Vasco optou por não jogar com o time principal, talvez para não correr o risco de perder com o time principal de um time alternativo do Flamengo. O Flamengo ainda está com seus jogadores voltando das férias, né? O time principal ainda não voltou das férias, portanto o Flamengo tem jogado esses primeiros jogos com o Sub-20 e o Abel hoje resolveu jogar também com jogadores reservas, um ou outro ali dos titulares, mas basicamente o Vasco com o time reserva perdeu e o Flamengo foi a 4 pontos e o Vasco fica com apenas 1 no Campeonato Carioca. Agora a gente faz contato direto com o nosso repórter Flávio Amêndola, que vai trazer os detalhes então dessa vitória do Flamengo em cima do Vasco. É contigo, Flávio. Tudo bem, Karine? Boa noite para você, para o Ilan, para o pessoal que está acompanhando o Central Fox. Foi isso aqui no Maracanã, pouco mais de 25 mil torcedores estiveram presentes por aqui para acompanhar esse clássico entre duas equipes alternativas, né? Mas um Flamengo e Vasco é sempre um clássico muito pegado, foi o que a gente viu dentro de campo no início do jogo. O Vasco pressionando bastante, teve as melhores oportunidades, o Ribamar inclusive chegou a balançar as redes, mas o VAR entrou em ação e anulou o gol do Vasco, que continuou melhor até o final da primeira etapa, mas no segundo tempo parecia um outro time, irreconhecível, e principalmente se a gente pegar o primeiro tempo como o que o Vasco apresentou nessa partida, mas o técnico Abel Braga tentou utilizar alguns jogadores, principalmente da base do clube. Começou o jogo com o Miranda, que começou a copinha, e também o Juninho, Miranda zagueiro, o Juninho meio campista. No segundo tempo colocou dois jogadores de frente, dos dois atacantes, o João Pedro e o Vinícius, mas que pouco produziram durante a partida, assim como o Lucas Santos também foi um dos vaiados pela torcida do Vasco, que hoje esteve em maioria aqui no estádio do Maracanã, mas agora o Vasco vira a chave para enfrentar o Boa Vista no próximo sábado, lá no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Vasco volta a treinar já na tarde de amanhã e na sexta-feira embarca para o Espírito Santo. O jogo contra o Boa Vista é no sábado às 7 da noite e o técnico Abel Braga aí sim já deve lançar uma equipe completamente diferente da que esteve em campo aqui no Maracanã, e o Vasco vai em busca da primeira vitória e também do primeiro golzinho nesse Campeonato Carioca. Na estreia, empate por 0-0 lá em São Januário, e hoje derrota por 1-0. Abel vai ter pouco tempo para mexer nesse time, mas a expectativa é que ele consiga encontrar a melhor formação já com os principais jogadores para esse jogo de sábado, viu? Ilan, Karine, está com você. A gente está aqui na sala de coletivas do Vasco. Daqui a pouco o técnico Abel Braga aparece por aqui. A gente chama vocês aqui dentro do Central Fox. Combinadíssimo, Flávio Amêndola. Qualquer informação é só acionar. A gente vai estar ao vivo aqui para trazer informações para você que está assistindo ao Central Fox. Agora a gente chama o Carlos Eugênio Simon, que está na sala do VAR Fox, para falar sobre essa partida, essa vitória do Flamengo. Ele vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Portanto, já está aqui o Simon para falar dessa partida que teve realmente 2 lances polêmicos. Simon, como é que você avalia essa vitória do Flamengo? Boa noite, Karine, Ilan, a todos que nos acompanham. Um clássico sendo jogado por jogadores sub-20, sub-23. Uma pena, esse clássico tão tradicional, né? O Abel se equivocou, na minha opinião, em botar time reserva do Vasco. Deveria ter botado os titulares. E os 2 lances polêmicos. Vamos acompanhar. O Graziani Maciel Rocha, o árbitro do jogo, anulou esse gol com o auxílio do VAR. Ribamar recebe a bola, um lance difícil, até esse não é o melhor ângulo, não é? Mas com o auxílio do VAR, em que o Graziani recebeu as imagens, a bola desviou no pé do jogador do Flamengo e o Ribamar colocou por cobertura, não é? E pela imagem do Graziani, ele avaliou esse lance na sala do VAR. Hoje nós tivemos VAR, em todos os clássicos do Campeonato Carioca teremos o VAR, tá aí ele fazendo o gesto e anula o gol do Ribamar em posição de impedimento. Depois, no finalzinho do jogo, é a vez do Vitor Gabriel, não é esse bem mais fácil, ele está bem na frente, o assistente é o Luiz Regazzoni, acaba marcando impedimento corretamente, porque o jogador Vitor estava à frente do penúltimo defensor. O Flamengo ganhou por 1-0 e foram esses os 2 gols anulados pelo árbitro Graziani Maciel Rocha. 35 faltas e 7 cartões amarelos, Karine. Tá certo, muito obrigada então, Simon, pelas informações. Claro que teve polêmica, mas a gente já esclareceu com o Carlos Eugênio Simon e agora a gente vai para São Paulo, Ilan, porque também teve estadual, teve estreia do Paulistão.
técnico no primeiro tempo para mudar até a cara do jogo? O Flamengo estava sendo muito pressionado, né? Dali em diante, em poucos minutos depois, conseguiu até o gol, né? Boa noite. A gente estava dando um pouquinho de campo para o Vasco, mas acontece também que com o VAR, né, o jogo muda um pouquinho de figura em relação à continuidade do jogo. Algumas bolas que o Vasco conseguiu chegar na nossa área, né, elas estavam em impedimento, e da onde eu estava eu realmente consegui ver que estava. Então parece, né, dar a entender que a gente realmente estava sofrendo mais do que estava, mas sem dúvida nenhuma, a gente não fazia um jogo como a gente, nesse momento, a gente pensava fazer, justamente porque dávamos um pouco de campo demais para o Vasco. Uma equipe leve, técnica, que conseguiu empurrar a gente um pouquinho para trás. Depois da parada técnica eu ajustei, eu acho que a gente tinha que se posicionar um pouco melhor, entrar um pouco mais em linha de passe, conseguir ficar um pouco mais com a bola, fazer melhor os encaixes, e aí eu acho que a gente conseguiu melhorar até o final do primeiro tempo. Maurício, Wesley, urubuinterativo.com. Queria saber da importância dessa vitória, né? Desse clássico para a garotada que está começando praticamente agora a disputar uma competição desse nível, que é o Campeonato Carioca. Boa noite. Você falou, é clássico, né, cara? É a rivalidade de muitos anos, né? A gente sabe que é um jogo que tem toda uma preparação diferente por ser clássico, né? E as duas equipes entraram muito motivadas, um jogo bem tenso, enfim, importante para a gente seguir, né, jogo a jogo no nosso objetivo de buscar a classificação, importante para dar moral a essa garotada, porque se tratando de clássico é sempre bom vencer. Boa noite, Maurício. Felipe, da Globo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o uso da linha avançada hoje, que parece que a defesa jogou mais avançada do que contra o Macaé. Foi estratégia para esse jogo? Já foi um trabalho mais pensando em dar mais, pensando a longo prazo? Queria que você falasse um pouquinho desse funcionamento. Boa noite. Na verdade, é uma tendência da nossa equipe, né? Eu acho até que em alguns momentos ainda desencontrado, né, a questão da bola pressionada ou não, mas é uma maneira que a gente quer atuar, com uma linha avançada, com um jogo onde a gente tente evitar a circulação de posse do time adversário. É claro que tem que ter uma consciência muito grande dos momentos em que o adversário pode fazer uma bola longa ou que ele não pode fazer uma bola longa, mas vai ser uma tendência da nossa equipe. Quanto o Macaé, talvez a gente não tenha jogado tão alto assim, porque o Macaé não ofereceu esse tipo de jogo, né? O Vasco colocou o Thiago e o Ribamar por dentro, fazia um jogo bem direto, tentando achar as costas das nossas linhas. Eu acho que, no geral, a gente teve um comportamento bacana. Oi, Maurício, boa noite, parabéns pela vitória. A gente observou, ao longo do ano passado, também o Jorge Jesus implementando um pouco desse sistema na equipe principal. A gente viu que ele acompanhou o treinamento também, conversou com você e tal. Há um intercâmbio nesse sentido de promover com esses atletas que podem vir a ser aproveitados na sequência, mais ou menos o mesmo entendimento de jogo, para que quando se adaptem também na equipe principal e se tiverem oportunidade eles possam já estar mais preparados? Sim, claro que há. Eu falei da vez passada que o Mister ele é uma inspiração para todos nós, né? Ele deixa um legado grande para a gente. E eu acho que a base ela tem que trabalhar dessa maneira, né? Ela tem que estar visando essa sequência, mas nas conversas que eu tive com ele me deixou bem à vontade, sempre dando apoio para o nosso trabalho. Enfim, a intenção é que a gente possa colocar os atletas o mais próximo, né, dentro do que ele pensa possível. Maurício, boa noite. Eu queria que você comentasse sobre o Richard, né, um jogador que a torcida conhece pouco, né, ele chegou no passado, era do futsal, entrou hoje, estreou. Falar um pouco sobre as características dele, né, potencial, se ele está se adaptando bem ao campo. O Richard é um colombiano, né, um jogador que até o início do ano jogava futsal na seleção da Colômbia. O clube trouxe para um processo de avaliação. Trata-se de um jogador muito inteligente, de muito boa técnica. Ele, assim que ele teve condições na equipe sub-20, ele conquistou uma vaga, teve uma oscilação que eu acho que é natural, porque é um jogador que está se adaptando a esse tipo de piso, né, ao campo.
mas muito versátil, pode atuar nas 3 posições no meio campo, tanto é que hoje eu usei ele como um segundo, e ele, no 20, às vezes, eu jogava ele mais próximo da área, enfim. É um jogador de boa técnica que resolve bem os problemas dele. É um jogador que está se adaptando muito bem.